Alexandre, consegue olhar? Consegue ver? Respirar. Então, vamos embora, vamos de novo. Gente, a ambulância já está a caminho, alguém é para revezar com ele, não é para parar a massagem. O médico falou, não é para parar. Alguém aprende com ele para revezar. Segura a mão dele aqui, gente. Não para. 3, pronto. Achou o erro? Bem-vindos a mais uma aula do nosso Plantão 360. Meu nome é Lucas Rocha, sou médico, especialista em clínica médica e vim discutir com vocês agora um dos temas que mais causa terror quando a gente vai pensar nas grandes síndromes da clínica médica, que é o tema de parada cardiorrespiratória. A nossa intenção hoje é deixar esse tema um pouco menos aterrorizante, você entender mais ou menos melhor o que está acontecendo ali, o que você está fazendo, e além do básico que a gente tenta aprender na faculdade, muitas vezes não aprende. E o que é esse básico que eu estou falando? A gente está falando desse famoso BLS, ACLS, que a gente vê desde o início da faculdade, muitas faculdades desde o primeiro período, e às vezes a gente sai sem ter um domínio verdadeiro do que está acontecendo, né? Eu tenho certeza que você, se você foi um estudante aplicado de medicina, com certeza já viu essas duas páginas aí em algum momento da sua formação, que é o nosso famoso algoritmo da ACLS, e eu acho que essa aula aqui ia ser muito simplória se eu simplesmente falasse, repassasse esse algoritmo inteiro do ACLS com você. A minha intenção hoje é que você entenda melhor a síndrome da parada respiratória, as intervenções que a gente faz, por que o paciente tem um dano tão grande, e algumas perguntas que às vezes a gente não se pergunta porque parecem bobas, mas que na verdade dizem muito sobre essa síndrome. Vamos começar com essa primeira pergunta aqui que eu queria fazer para você. Por que a gente faz RCP? Parece uma pergunta meio besta, por que eu estou perguntando? O paciente parou, o paciente está morto, a gente está tentando ressuscitar o paciente. Mas por que a gente faz RCP desse jeito? O que está acontecendo de verdade com esse paciente na hora que ele tem uma parada cardiorrespiratória? A gente tem que pensar o seguinte: quando o paciente está em parada cardiorrespiratória, o que está acontecendo é que o coração dele não está gerando um débito cardíaco nenhum para manter uma perfusão para os órgãos e tecidos de forma que eles funcionem. A partir disso, a gente tem que entender o tipo e o mecanismo de lesão que está acontecendo, que vai levar à disfunção de múltiplos órgãos rapidamente e morte celular em todos os nossos tecidos. E para falar disso, eu queria que vocês entendessem um pouco o conceito disso aqui, que se chama síndrome pós-PCR. A síndrome pós-PCR, que em muita literatura, principalmente americana, vocês vão ver como PCAS, é uma síndrome que a gente vem estudando cada vez mais, entendendo os conceitos dela, a fisiologia implicada. Eu queria que você tivesse isso um pouco mais firme na sua cabeça antes da gente simplesmente repassar o algoritmo do ACLS. O que está acontecendo então? A gente tem um paciente que o coração parou de bater, parou de levar sangue e a gente parou de perfundir. Qual que é o primeiro órgão nosso que vai sofrer quando a gente parou de perfundir? É o nosso cérebro. O cérebro, as células neuronais, elas vão consumir uma taxa de ATP muito mais alta que as demais células. Elas necessitam de glicose ou corpos cetônicos para funcionar e tem uma demanda metabólica muito alta. A gente tem uma lesão neuronal rápida no paciente que entrou em parada respiratória. Essa lesão neuronal rápida vai fazer com que o cérebro produza toxinas, além da morte neuronal, que vai acontecer rapidamente, que vão se acumular. Além disso, outros órgãos também vão ser lesados, mas eu quero chamar a atenção aqui para o nosso intestino. Hoje a gente sabe cada vez mais que o nosso intestino cumpre um papel endócrino muito importante, principalmente na regulação do nosso sistema imune. E essa síndrome pós-parada está implicada também nessa resposta endócrina do nosso intestino.
O que a gente vai ter então, passando de forma bem rápida, é uma lesão inicial, que é a fase de lesão isquêmica por conta de no flow, que a gente chama, né, a não perfusão durante a parada cardíaca. E nos pacientes que atingem a recirculação, a gente tem uma lesão de reperfusão, que é o que a gente muitas vezes não entende e vai estar implicado no nosso cuidado pós-parada, que é algo que a gente vai discutir mais para frente na aula também. Qual que é o mecanismo então nessa lesão? Inicialmente a gente tem uma lesão direta por isquemia no sistema nervoso central e na nossa microbiota intestinal e células intestinais. Essas lesões vão fazer com que a gente entre num contexto de CIRS, né? Uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada, sendo que o nosso sistema nervoso central vai ser responsável pela produção das moléculas associadas com o dano, os famosos DAMPs, e as nossas células entéricas vão estar produzindo os nossos PAMPs, que são as moléculas associadas com os patógenos, né? E isso vai gerar essa resposta inflamatória e chama muito a atenção um conceito novo que está surgindo de acoplamento cérebro-pulmonar. Essa lesão no pulmão é muito pronunciada e acontece um acúmulo de produção de neutrófilos no paciente que tem recirculação sistêmica com a volta da parada cardíaca. Ele vai ter essa perfusão então pulmonar e esse acoplamento cerebral pulmonar, o que vai fazer? Esse acúmulo de neutrófilos vai gerar uma resposta secundária à reperfusão agora, causando mais dano, uma resposta mediada por neutrófilos. Ela vai romper a barreira hematocefálica, vai enfraquecer essa barreira hematocefálica, gerando a lesão de reperfusão. E esse paciente entra no que a literatura está chamando agora de uma síndrome sepsis-like. Isso é bem resumidamente o que acontece no paciente que está no estado de no flow, né? O paciente que está em parada cardíaca. E o que a gente está fazendo então na reanimação? A gente está tentando gerar alguma perfusão de forma artificial. Nesse momento da parada cardíaca, você é o coração do paciente. Você tem que estar pensando isso. E sendo o coração do paciente, você tem que fazer um bom trabalho para esse paciente receber algum grau de perfusão e minimizar ao máximo essa lesão isquêmica primária, sabendo que vai ter algum grau de lesão isquêmica secundária, que será pior conforme mais tempo esse paciente permanecer parado. Essa forma de fazer reanimação cardiopulmonar, será que sempre foi dessa forma? Essa técnica que a gente usa, por que a gente usa essa técnica? Talvez você nunca se perguntou isso também. Queria dar uma geral bem breve aqui sobre a história da RCP, que é algo que eu acho muito curioso. Vamos passar bem rapidinho para a gente não agarrar demais nessa parte aqui. A gente tem registros mais ou menos ali do século XV, do século XVI, de um médico persa que tinha uma técnica que implicava movimentação passiva dos membros superiores para assimilar a movimentação do tórax e com a variação da pressão torácica talvez levar a alguma circulação. E no século XVI a gente tem registros da Idade Antiga que o pessoal usava um método de flagelação e choque térmico. Sim, eles pegavam água fervendo e jogavam no paciente parado, junto com flagelação, com panos quentes geralmente, ou panos molhados, frios mesmo, para ver se esse choque gerava alguma recirculação no paciente. Logicamente isso evoluiu e por volta do século XVI até o século XVIII ali, a gente tem o método Below, que acreditava-se que o problema maior era respiração, porque a gente não via o paciente respirando, e não vendo esse paciente respirando causava uma certa angústia, a gente tentava gerar uma ventilação artificial. É esse método que vocês veem nessa imagem, muito curioso. Apesar de ter alguns médicos terem tido sucesso com essa simulação de uma respiração pelo método boca a boca, isso não ganhou muita tração na época. E as sociedades principais defendiam esse método Below também. Aí, em 1775 tem um registro interessante de um camarada que estava operando uma galinha e resolveu dar um choque no coração dessa galinha. Dando choque no coração da galinha, o coração parou. Ele pensou, vou dar outro. Deu outro choque, o coração voltou a bater. Isso foi um dos primeiros registros ali de algo que chamaria nossa atenção futuramente. No século XIX para frente, alguns médicos, sabendo desse registro do choque na galinha, começaram a tentar outras técnicas, até que massagear o coração de um animal durante a cirurgia teve sucesso de circulação. E alguns começaram a tentar uma compressão externa para simular essa circulação também. Foi tentado essa técnica em pacientes adultos, jovens, humanos, pela primeira vez em 1891, primeiro registro pelo menos que a gente tem. Então começou-se em alguns lugares, quando o paciente entrava em parada cardíaca, abria o peito desse paciente e fazia uma massagem direta no coração dele. Foi só mais recentemente que a gente começou a usar a compressão externa. Um dos primeiros registros é de 1904,
em que essa compressão externa foi feita para simular o batimento cardíaco, né? Acidentalmente, lá na Universidade Johns Hopkins, eles perceberam que intercalar aquele choque lá que foi feito na galinha com essas compressões poderia ser algo benéfico, de forma que a compressão segurava até você conseguir dar esse choque que hoje a gente chama de desfibrilação. E em 47 foi feita com sucesso a primeira desfibrilação em paciente humano. Daí, em 1956 foi feita a primeira desfibrilação externa e em 57 criaram esse aparelhinho bonitinho aí que foi o primeiro desfibrilador externo. Então, em 60, criou-se o primeiro algoritmo de RCP e a ARRA, então, divulgou o nosso primeiro ACLS em 1975. Extremamente recente. Inclusive, a ARRA esse ano completa 100 anos, informação interessante aí. Então, depois de mais alguns anos de estudo, de aperfeiçoamento da técnica, a gente chega no que a gente chama de reanimação cardiopulmonar atualmente, fazendo da melhor forma que a gente acha. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre a efetividade dessa nossa técnica. Já estão surgindo alguns questionamentos, algumas possibilidades de novas técnicas, mas isso fica para um outro momento, essa discussão. A nossa técnica atual ela se baseia em que, então? Nas compressões, na desfibrilação quando indicada, além do restante do suporte a esse paciente, que são coisas que a gente vai discutir hoje. Mas os pilares dessa técnica são compressões bem feitas e desfibrilação no momento apropriado, quando bem indicada. E como que a gente faz essas compressões e o que está acontecendo com esse coração quando a gente está comprimindo? Já parou para pesquisar, estudar qual que é a fisiologia da parada cardíaca? O que está acontecendo aqui? Aqui a gente tem uma imagem de um ecocardiograma transesofágico feito durante uma reanimação cardiopulmonar em um paciente. Para quem não está muito adaptado com esse tipo de imagem aqui, vou tentar dar uma explicada para vocês aí. O que a gente tem aqui? Está aqui o coração do paciente. Essa câmara aqui é o nosso ventrículo esquerdo. Aqui o nosso VD, o nosso ventrículo direito. Aqui a gente vai ter o nosso átrio esquerdo, aqui a gente tem a nossa aorta, o que a gente chama de via de saída do VE. A gente está vendo aqui pequenininho os folhetos da válvula aórtica e onde está essa seta branca, os folhetos da nossa válvula mitral. O que a gente está vendo aqui então nessa primeira foto? A gente tem um pico de contração da nossa compressão. O que a gente faz nesse pico de contração? A gente simula uma sístole, então a gente está vendo o VE contraído aqui. Nessa segunda foto, junto com o VE contraído, a gente vê a válvula aórtica aberta. Nessa segunda foto, a gente vê a válvula aórtica com a seta vermelha começando a se fechar e o nosso VE um pouco menos contraído, a nossa válvula mitral começando a abrir. Na próxima foto, a gente vê a abertura total dessa válvula mitral com a nossa válvula aórtica fechada, o nosso pico diastólico. E na quarta foto, a gente já está vendo a transição dessa diástole para uma nova sístole, conforme a compressão vai acontecendo. E o que a gente tem de fisiologia ao longo de uma reanimação cardiopulmonar, então? O que está acontecendo? Nós temos 5 teorias principais que tentam explicar o que está acontecendo ali. A gente vai focar em 2 teorias principais, que é essa da letra A e da letra B desse diagrama. As outras elas foram menos comprovadas nas evidências, foram menos vistas nas evidências. Essa letra A e B pareceu mais com o que está acontecendo de real, essas hipóteses. A hipótese A foi percebida nesses estudos em que se colocou o eco durante a reanimação, que essa hipótese A ela acontece na primeira fase da reanimação cardiopulmonar. O que é essa primeira fase? É os primeiros 5 a 10 minutos que a gente está reanimando esse paciente. O que é essa teoria? A teoria do coração como bomba. A gente fazendo a compressão cardíaca, espremendo literalmente o coração ali, a gente estaria simulando o funcionamento dele como bomba. E nesse momento a gente observa no eco, muito bem observado, a abertura das válvulas e fechamento das válvulas, simulando um ciclo cardíaco. E a outra teoria que a gente tem é do coração como reservatório, da alteração de pressão da caixa torácica, que é essa letra B. O que a gente observou nos estudos? Na primeira fase da reanimação cardiopulmonar, essa teoria da letra A fazia muito sentido, do coração atuando como bomba, as válvulas abrindo e fechando, simulando o ciclo cardíaco com a nossa massagem. A partir dessa primeira fase, que a gente entra numa segunda fase da reanimação cardiopulmonar, que vai acontecer depois de 10 a 20 minutos de reanimação, o coração ele vai entrando num processo de lesão cardíaca grave,
Porque o que a gente tem? Falha de perfusão coronariana. Onde que acontece a perfusão coronariana? Se você se lembrar bem, a perfusão coronariana é na diástole. E a gente tem um problema muito recorrente nas nossas compressões, que mesmo compressões bem feitas, a diástole ela não é tão eficaz. Hoje em dia estuda-se até usar aparelhos que fazem como se fosse um desentupidor mesmo, puxando esse tórax para melhorar essa diástole. Mas, além de uma compressão bem feita, a gente não ter uma diástole eficaz, muitas vezes a gente não retorna o tórax todo do paciente, muitas vezes a gente faz uma frequência muito maior do que 120 BPM e essa perfusão coronariana vai sofrendo. Com essa perfusão coronariana sofrendo, a gente leva lesão miocárdica e o coração vai perdendo funcionamento. A partir desse momento, entra em voga a nossa teoria da letra B, que fala que o que está acontecendo ali, na verdade, é a caixa torácica variando de pressão, sendo que quando a gente faz uma pressão positiva nela, a gente facilita a ejeção de sangue do VE e do VD, e quando a gente faz uma pressão negativa nela, na descompressão, a gente permite o retorno venoso e esse sangue circular. Então, o coração seria simplesmente um reservatório que está como vítima das pressões que estão acontecendo na caixa torácica. Essa teoria ganhou força quando a gente observou que em fases mais tardias de reanimação, o coração já não tinha mais abertura e fechamento da válvula mitral, ela ficava o tempo todo aberta, e a válvula aórtica tornava-se insuficiente. Portanto, o funcionamento de bomba e de ciclo cardíaco perdia o sentido. A gente tem, então, uma primeira fase com funcionamento fisiológico, uma segunda fase com outro funcionamento fisiológico. Falando sobre eficácia dessa nossa RCP atualmente. O que a gente tem? Já foram desenvolvidos diversos estudos que tentaram avaliar a eficácia dessa RCP e para quem já teve reanimando alguns pacientes, sabe que infelizmente a nossa técnica ela tem uma taxa de sucesso muito baixa, né? Um dos principais estudos que fez essa análise é esse estudo ROC Prime, que foi feito lá nos Estados Unidos. Nesse estudo, eles no caso, procuraram avaliar pacientes que entravam em parada cardiopulmonar cardiorrespiratória fora do ambiente hospitalar e eram reanimados. Qual que foi a taxa de sucesso que eles obtiveram? Que os pacientes tinham retorno de circulação espontânea cerca de 1 a 20% das vezes em que eles eram assistidos. Já no intra-hospitalar, menos de 40% das vezes esse paciente tinha um retorno de circulação espontânea. A gente vê uma técnica, então, com uma taxa de sucesso inferior a 50% das vezes. E tentando explicar o que estava acontecendo, uma das coisas que mais saltou aos olhos desses investigadores foram que 50% das vezes as compressões eram realizadas ou fora do ritmo predito pela ARRA e outras instituições, ou eram realizadas com profundidade e retorno do tórax também não de acordo com essas instituições. E chamou a atenção que até 1/3 das vezes as compressões eram realizadas com uma taxa acima de 120 BPM, que é o recomendado. O que é muito compreensível, né? A gente está num momento de extrema adrenalina, a gente está com um paciente parado, um paciente morto tecnicamente, a gente está desesperado para salvar esse paciente. E muitas vezes você vai ver alguém subindo em cima do paciente e massageando ele a 200 batimentos por minuto por conta do desespero de tentar resolver aquela situação. Nisso implica a gente acabando fazendo uma assistência aquém do que a gente deveria. E essa taxa de sucesso sendo cada vez menor. Então, qual que é a chave do nosso atendimento com a técnica atual que a gente tem, o melhor possível? É aí onde a gente vai entrar numa fala que a gente vai ouvir repetidamente em todo o curso de ACLS, todo o curso de parada cardíaca, e eu vou ter que falar aqui para vocês também. Compressão de alta qualidade. A gente tem que realizar a compressão o melhor possível. Lembra o que a gente falou lá no início da aula? Você é o coração do paciente nesse momento. Você está dando perfusão para os órgãos e tem que fazer da melhor forma possível. E qual que é essa melhor forma possível? Aí foram desenvolvidos dezenas, centenas de estudos. Um dos que chama mais atenção é esse do JAMA. Aí, quais foram as conclusões dos investigadores nesses estudos? A nossa massagem tem que ser realizada na metade inferior do externo, os 2 centímetros acima do apêndice xifoide, que é onde a gente vai pegar mais massa de miocárdio. Nossos braços têm que estar estendidos e perpendiculares para tentar manter a mesma pressão a cada compressão e manter a força sem gerar exaustão física. Mesmo que você tenha um
tríceps, um braço muito forte, é humanamente impossível você fazer esse movimento gerando a mesma pressão ou mais parecido possível em cada compressão. Então, tem que seguir essa técnica perpendicular ao paciente. A frequência entre 100 e 120 batimentos cardíacos. O que foi observado nessa frequência? Acima de 120 batimentos cardíacos, a gente não gerava um débito adequado. Mas, Lucas, débito cardíaco não é volume sistólico vezes frequência? Uma frequência maior geraria um débito cardíaco melhor, certo? Certo em outras condições. Aqui você está gerando um batimento artificial nesse coração. Você passando de 120 BPM, o que foi observado? Não se permitiu o retorno total do coração e o enchimento diastólico era prejudicado. Portanto, o seu volume sistólico era reduzido. Então você gerava um débito cardíaco melhor. Não havia melhora do débito cardíaco acima de 120 BPM. Então a gente tem que manter entre 100 e 120 BPM. Sempre vai ter aquelas regrinhas, existem inclusive listas na internet de músicas que você pode cantar na sua cabeça para tentar manter esse 100, 120 BPM, às vezes vale a pena, até dar uma descontraída, uma aliviada na equipe nesse momento. A profundidade entre 5 e 6 centímetros, isso a gente vai calibrando a nossa mão com o tempo, alguns aparelhos te ajudam com isso, e um capnógrafo também pode te ajudar com isso, a gente vai falar isso mais para frente. Por fim, retorno total do tórax ao basal dele, isso para a gente tentar otimizar ao máximo a nossa fase diastólica, tentar alguma reperfusão coronariana ali e permitir um volume sistólico melhor possível durante as nossas compressões. Um detalhe que eu tenho que lembrar vocês é esse aqui, ó. O paciente tem que estar numa superfície reta e firme, porque a gente está comprimindo o coração externo desse paciente e a coluna vertebral desse paciente. Se a gente tem uma superfície mole, a gente vai fazer esse movimento. O coração vai só balançar e não vai ser comprimido. Lembrem dessa informação, nós vamos voltar nela lá na frente. Voltando então para o nosso básico. Esse é o nosso algoritmo de ACLS, só que diferente daquele livrinho clássico da ARRA. Isso aqui é uma diretriz brasileira, eu acho ela mais explicativa. A gente vai começar falando aqui nesse algoritmo de algo muito esquecido pelos médicos, que é o BLS. Ah, mas eu tenho que saber BLS? Eu só vou trabalhar em hospital? Tem que saber BLS sim. Vai que você está na rua com seus camaradas, com suas amigas, e um paciente para. Vão todo mundo olhar para você e falar, você não é médico? Ajuda esse paciente. Ah, mas eu sou dermatologista, eu sou oftalmologista. Você é médico, tem que saber BLS. E BLS o que é? Basicamente, paciente parou, rapidamente alguém tem que estar ligando para o SAMU, você tem que reconhecer essa parada desse paciente, começar as compressões e manda alguém desesperadamente atrás de um DEA. As instituições em que espera-se um público alto tem que ter DEA, isso é lei, e o DEA ele é a prova de idiota. Você tem que ligar os adesivos das pás no paciente e o DEA vai te falando o que fazer, né? Ele vai te falar o momento de parar a reanimação para ele dar choque ou vai te falar que não tem indicação de choque. Você basicamente tem que seguir o que ele está falando até o SAMU chegar ou o paciente voltar a se movimentar. Essa observação é muito importante, porque às vezes, voltou o pulso. O que você tem de suporte para esse paciente ali para manter esse paciente até o SAMU chegar? Voltou o pulso, mas esse paciente vai voltar chocado e tudo. Então guarda essa informação até o paciente se movimentar. Vamos para a próxima parte da nossa aula, então, que é o intra-hospitalar, que a gente vai estar falando de suporte avançado de vida. Para falar de suporte avançado de vida, antes de chegar no algoritmo, eu queria falar de algumas coisas de vida real com vocês. Cheguei no plantão, pouca expectativa de chegar uma parada cardíaca, estou dando um plantão de ficha verde. Pode acontecer? Pode. Se você está na ficha verde ou se você está na ficha vermelha, na enfermaria, no CTI, você tem que conhecer esse negócio aí. Você tem que conhecer o carrinho de parada da sua instituição. Você tem que saber o que tem em cada gaveta desse carrinho de parada. Você tem que conferir, geralmente as enfermeiras vão te ajudar nisso. Tem que conferir se a bala de oxigênio, que geralmente fica na lateral, está funcionando, se esse DEA está funcionando, conhecer o DEA da sua instituição, porque não tem nada mais aterrorizante. Já aconteceu comigo de você chegar e não saber mexer no DEA, isso causa um desespero gigantesco para você e para a sua equipe também. Então conheça esse carrinho de parada, sabe o que está acontecendo ali, conheça as ampolas que você tem
esse carrinho de parada. É uma fotinha dele aqui e saiba que ele tem a tábua para você colocar por baixo desse paciente que vai parar e já está deitado no colchão, numa maca, alguma coisa assim, uma superfície não lisa. Lembre-se disso, isso é muito importante. Conhecendo então esse carrinho de parada, algumas coisas básicas então. Doutor, paciente parou, tá todo mundo indo assistir o paciente. Você provavelmente vai ser o líder dessa parada como médico. Como líder, a primeira coisa que você tem que fazer, além de identificar que o paciente está parado e alguém começar as compressões, é você começar a organizar aquele ambiente. Não tem nada que desespera mais a equipe durante uma parada cardíaca do que um ambiente não controlado, não organizado. Para começar a organizar esse ambiente, o que você tem que fazer? Você tem que começar a delegar as funções de cada um, para cada um saber o que está fazendo e não ter um raciocínio a mais do que cumprir a função que está designado a cumprir. Tem vários estudos mostrando a eficácia quando cada um sabe bem o que tem que estar fazendo. Eu tenho um colega de plantão que sempre quando a gente ia começar o nosso plantão de sala vermelha, antes da gente começar a passar pelos pacientes, ele sempre reunia a equipe e isso funcionava muito quando a equipe não era muito experiente e a gente tinha o nosso box de parada, ele desenhava o box, colocava as funções durante uma parada no papel e falava, olha, se chegar uma parada aqui em algum momento, médico vai para a via aérea, médico 2 vai para tal coisa, médico 3 vai para o tempo, enfermeira vai para tal função e ficava esse diagrama colado lá na nossa parede do nosso box de parada. Isso era ótimo para uma equipe menos experiente. Fica essa dica aí caso você queira usar no seu plantão para facilitar no momento da correria do desespero ali. Em equipes mais experientes, muitas vezes não precisa disso, porque cada um já sabe mais ou menos a função que vai cumprir durante a parada. Mas saiba a quantidade de pessoas que tem na sua equipe e o nível de experiência da sua equipe, para você designar funções proporcionais ao nível de experiência e qualificação técnica de cada um. Vamos lá as funções então. Eu elenquei elas aqui num nível de prioridade que eu vejo para você ter a melhor taxa de sucesso durante a sua reanimação cardiopulmonar. Sempre que chegou um paciente parado, uma das primeiras coisas que eu gosto de saber que está acontecendo é alguém da minha equipe saindo para coletar a história desse paciente, caso ele chegue no cenário de pronto-socorro, alguém conversando com o familiar, coletando essa história, checando os bolsos do paciente para encontrar alguma pista do que está acontecendo para a gente. Se for no ambiente de um paciente internado, olhando o prontuário desse paciente, olhando a história prévia desse paciente, que isso vai dar algumas pistas para a gente do que a gente tem que pensar nessa parada. Outra função importante que a gente muitas vezes esquece, passa batido, se você tiver com uma equipe experiente, alguém vai fazer, mas se não tiver, tem muita chance de passar batido, é a função do acesso. A gente esquece muito desse acesso, ele é fundamental para a gente conseguir fazer uma assistência qualificada, a gente infundir as drogas. Isso é uma das partes onde mora a diferença do suporte avançado na parada cardíaca do suporte básico. Então, rapidamente, alguém correndo atrás desse acesso e, ao mesmo tempo, alguém já ligando o DEA, monitorizando esse paciente. A gente vai falar da importância disso logo mais. E aí, num segundo momento, isso tudo vai acontecer ao mesmo tempo, mas junto alguém tem que estar montando o dispositivo bolsa, válvula, máscara, o nosso AMBU, para ir lá para as ventilações desse paciente e alguém já tem que estar contando o tempo. A gente tem que saber em qual ciclo que a gente está. Então, isso tudo vai acontecer concomitantemente, sendo que aqueles primeiros ali é interessante que você faça antes desses outros. Geralmente, quem conta o tempo vai ser o líder da parada. Lucas, o que você acha dos aplicativos que me ajudam a contar a parada, a contar as drogas? Eu acho que tem que ter uma certa atenção quando a gente for usar esses aplicativos. Eu acho que se você for usar, saiba bem como funciona aquele aplicativo, o layout dele, saiba que se é um aplicativo que precisa de internet, se não precisa de internet. Porque eu tive péssimas experiências com gente que quis usar o aplicativo quando estava contando o tempo, e o aplicativo parou, ou então o layout do aplicativo confundiu, e a gente perdeu por alguns segundos ali onde a gente estava, o que a gente estava fazendo. Então cuidado se for usar esses aplicativos. Dito isso sobre os aplicativos, próxima parte que eu acho muito importante você ter certeza que está acontecendo é que alguém esteja já aspirando a primeira droga. O paciente chegou parado, identificou a parada, alguém já tem que estar pronto para aspirando a primeira droga. Serviços experientes, geralmente a enfermeira já vai direto fazer isso, você não precisa falar, mas lembre-se disso também. Começa a gravar esses steps na sua cabeça até isso se tornar
medular para você. Próxima parte. Essa parte aqui eu coloquei caso você tenha na sua equipe um número bom de profissionais, porque vai ser uma parte dispensável caso a sua equipe seja muito enxuta. Mas se tiver um número bom de profissionais, isso vai te ajudar muito. Que é alguém entrando em contato com o laboratório da sua instituição onde você está trabalhando, ou alguém já coletando uma gasometria desse paciente, caso na sua instituição você tenha um gasômetro de prontidão ali, ou então você consiga que alguém leve essa amostra para o laboratório facilmente, porque a gasometria é um exame que vai te ajudar muito na condução de uma parada cardiorrespiratória. O último ponto que eu coloquei, eu acho interessante, principalmente quem é da assistência, você limpar a sala, limpar o ambiente. Você falar de forma assertiva, porém educada. Quem não está na assistência desse paciente, por favor, dá licença da sala. A gente não quer tumulto, desordem durante uma parada cardíaca, porque a gente precisa de uma coordenação muito forte naquele momento, a famosa comunicação em alça fechada. Então é interessante que quem não esteja na assistência saia da sala. E os familiares, a gente tira ou deixa na sala? Confesso que na minha prática eu costumo pedir para os familiares darem licença. Mas foi feito um estudo em que se comparou os familiares ficarem na sala e os familiares deixarem a sala. O que se percebeu nesse estudo, por aplicação de scores e tudo mais, foi que quando os pacientes ficavam na sala, a compreensão da situação, a forma de lidar com o que estava acontecendo e a comunicação com esses familiares tornava-se muito mais fácil. Confesso que eu não faço isso, mas fica aí essa informação para você. Ao longo da sua experiência, você vai entendendo como é a forma que funciona melhor. Outro ponto que eu queria colocar de parte prática aqui para a gente é justamente sobre o acesso, que eu falei que é algo que passa batido muitas vezes. Em ordem de preferência, a gente tem aí o acesso periférico para a gente fazer as drogas. A gente pode fazer por via endotraqueal, principalmente a nossa epinefrina, que vai ser a principal droga da reanimação cardiopulmonar no nosso algoritmo atual. Para fazer endotraqueal, obviamente o paciente tem que estar intubado ou traqueostomizado e você tem que adaptar a dose. A dose da epinefrina vão ser, em vez de 1 mg, 2 mg, 2 ampolas no caso. Lembre-se disso, caso alguém não tenha conseguido pegar um acesso ainda e porventura esse paciente já está intubado ou esse paciente tem e você quer fazer logo a primeira droga, pode fazer por via endotraqueal desde que você adapte a dose. Tá certo? As duas outras vias alternativas de acesso, aqui no Brasil a gente usa pouco a intraóssea. Nos Estados Unidos os departamentos de emergência têm a tendência de usar mais a intraóssea, aqui a gente tem pouca familiaridade com acesso, com a técnica na grande maioria dos departamentos de emergência e tudo mais. E tem o acesso central. O acesso central para ser pego tem que ser por médico com experiência. Você não pode, durante uma parada, perder tempo com nada. Você não tem tempo e o paciente muito menos. Então, o que eu costumo fazer muitas vezes? Eu peço para a minha equipe uma seringa de 10 e muitas vezes adapto um gelco 14 ou um gelco 16 nessa seringa. Vou no pulso femoral, pelo amor de Deus, não inventa de pegar acesso central em veia jugular ou subclávia durante uma parada. Não preciso explicar por quê. Geralmente vou na femoral, palpo o pulso que eu estou sentindo durante as compressões do colega ou da colega que está reanimando o paciente. Vou medial e tento pegar com esse próprio gelco 14 ou 16. Canulo esse gelco, tento uma fixação mais improvisada ali e uso como via de acesso central. Depois a gente transforma isso no central verdadeiro. Porque muitas vezes na parada cardíaca, você não vai ter tempo de fazer uma técnica de Selgin com fio guia e tudo mais, né? Fica esse bizu aí, conforme você for adquirindo experiência nesse tipo de acesso, você pode usar essa técnica, tá? E o acesso intraósseo, aqui no Brasil a gente usa mais na pediatria, mas caso você pegue familiaridade com essa técnica numa residência, num programa de especialização, o que for, também pode ser usado. E falando então do que a gente vai infundir nesses acessos, algumas dicas práticas aqui para você ter em mente. A epinefrina a gente vai fazer a cada 3 a 5 minutos, a gente vai fazer uma dose de 1 mg se o acesso for venoso ou intraósseo e 2 mg se for por via endotraqueal. A ampola de epinefrina é 1 mg por ml, então você vai falar com essa equipe, quebra uma ampola, faz uma ampola de epinefrina. Tá? A amiodarona, que é outra droga que vai ser usada com frequência,
Não tente falar com a sua equipe, faz 300 miligramas de amiodarona. Para gente mais experiente isso vai funcionar, mas você pode estar dando um tiro no pé falando isso. Aí a sua equipe vai ficar confusa, fazendo um cálculo, começando a fazer uma regra de 3 ali para entender quanto que vai dar 300 miligramas. Grava o seguinte, a ampola de epinefrina é de 50 miligramas por ml é uma ampola de 3 ml. Então uma ampola tem 150 miligramas. A gente vai fazer na primeira dose no ataque 2 ampolas, que a gente vai fazer 300 miligramas. Na segunda dose a gente vai fazer uma ampola só. Fale em ampolas, vai ser mais fácil para a sua equipe. Por fim, a lidocaína, uma droga que eu confesso que eu nunca vi ninguém usar durante parada cardíaca, mas em alguns serviços pode ser que ela venha a ser usada. A lidocaína mais comum que a gente tem é de 2%, o que equivale a 20 miligramas para cada ml. O que o ACLS preconiza para a gente é fazer uma dose inicial de 1 mg quilo e depois, a cada 5, 10 minutos, fazer uma dose de 0,5 mg quilo. Então, o que você vai fazer? Você vai estimar o peso do seu paciente, olhando para ele ali mais ou menos, olhou para o paciente e falou, pesa mais ou menos uns 80 quilos. Divide esse peso por 20, então 80 por 20, você vai ter que fazer inicialmente 4 ml de lidocaína, em bolos mesmo. Depois de 5 a 10 minutos, você pode fazer metade dessa droga, então vai fazer 2 ml de lidocaína. A dose máxima vai ser 3 mg quilo, ou seja, a primeira dose de ataque mais 2 de reforço dessa lidocaína. Detalhe, a ACLS vai falar para você fazer inicialmente 1 a 1,5 e depois meio a 0,75. Grava 1 e depois meio, que vai facilitar seu cálculo, tá bom? A menos que você seja muito bom em matemática e consiga fazer o restante do cálculo de cabeça. Por fim, outra droga que é importante a gente salientar aqui, porque é outro ritmo que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, é o sulfato de magnésio. A apresentação mais comum dele vai ser ou na ampola de 50% ou de 10%. Essa ampola geralmente vem 10 ml. A de 50%, para fazer a dose recomendada, que é de 1 a 2 gramas, isso vai equivaler para 2 gramas a 4 ml. Na ampola de 10% vai equivaler a 20 ml, 2 ampolas. Beleza? Comece a gravar essas drogas, comece a se familiarizar com essas drogas, para na hora da parada cardíaca você ter fluidez no que você está falando. Você tendo fluidez no que você está falando, isso vai ajudar até na sua confiança. Voltando aí ao nosso algoritmo. Essa aqui é a parte que provavelmente você já leu várias vezes, talvez ainda não aplicou, tem medo de aplicar, está ansioso para aplicar, não sei. Mas vamos tentar colocar isso aqui num cenário real então. Te chamaram, doutor, paciente parou, gritaria, correria, gente desesperada, criança chorando, cachorro latindo. Chegamos lá, identificamos o paciente em parada. Começamos a organizar a nossa parada, delegamos a função de cada um. Prontamente, paciente parou, alguém tem que estar massageando esse paciente, alguém tem que estar tirando a tábua do carrinho sem parar a massagem e, assim que possível, colocar essa tábua debaixo desse paciente, caso ele não esteja numa superfície lisa. Além daquilo tudo que a gente falou, acesso, tempo, as funções, todas direitinho. Via aérea a gente vai discutir daqui a pouquinho. No ACLS tem um momento que a gente para brevemente as nossas compressões. A pessoa que ligou o DEA no que começou as compressões, ela pode pegar as pás do DEA, pedir para parar por um intervalo curto, 5, 10 segundos, as compressões para testar o ritmo. Por que a gente pode fazer essa interrupção breve? Para a gente ver se é ritmo chocável. Se é ritmo chocável, quanto antes a gente administra o primeiro choque, maior a sobrevida desse paciente. Então vamos colocar os dois cenários aqui. Chegamos, começamos a compressão. Alguém pegou o DEA enquanto estava comprimido, pediu para parar. Fulano, para rapidinho só para eu ver o ritmo. Posicionou as pás, olhou para o DEA. O ritmo é um ritmo não chocável, volta a compressão. Voltou a compressão, você como líder já pode falar, aspira a primeira ampola de epinefrina, administra para mim, me informa no momento que foi administrada. Compressão está rolando, a pessoa vai te falar, doutor, ampola de epinefrina feita. Você conta em qual momento foi feita essa ampola de epinefrina. Tá? Tem duas formas de você saber quando vai ser a próxima ampola de epinefrina. Ou você olha no seu cronômetro, o aplicativo que você estiver marcando com quantos minutos foi feita a primeira e calcula 3 a 5 minutos depois, ou faz de um jeito mais fácil, que é fiz nesse ciclo, não faço no próximo ciclo, faço no outro ciclo. Isso vai dar 4 minutos, está dentro dos 3 a 5 minutos. É um jeito muito mais fácil de você não se confundir. Feita a primeira dose de epinefrina, continua as compressões, orientando sempre se elas estão sendo feitas de 100 a 120 BPM. Com a força necessária, sem força excessiva, pode ser sim que algumas costelas se quebrem. Isso acontece com frequência.
tá? Mas, como você pode monitorar isso? Às vezes até quem é músico aí pega um metrônomo, vai contando como está o BPM. Com o tempo você vai acostumando o que é um BPM de 100 a 120, tá? Passaram os primeiros 2 minutos, o que eu geralmente faço? Vi os 2 minutos chegando, eu vou avisando quem está na compressão, porque a pessoa que está na compressão vai se cansar, principalmente se for uma pessoa sedentária. Ela vai se cansar. O que eu geralmente vou fazendo? Fulano, mais 30 segundos, aguenta firme aí que a gente precisa de você. Fulano, mais 10 segundos, está quase acabando, só mais um pouquinho. E aí, quando dá os 2 minutos, o que a gente fala? Parou, checa pulso, checa ritmo. Nesse momento, se o paciente não estiver monitorizado, quem está com DEA na hora já vem com a pá, checa o ritmo do paciente, checa pulso. Nesse momento, o ritmo continua não chocável, a gente repete esse mesmo processo. E daqui a pouco a gente vai falar de algumas nuances nesse processo. Vamos para o outro lado do algoritmo agora, que vai ser essa parte verdezinha aí. Mesmo cenário, o paciente parou, aquela loucura, aquela correria, você conseguiu organizar tudo, compressão tá rolando, pegou as pás do desfibrilador, pede para parar a compressão rapidaço, coloca as pás, olha, ritmo chocável, primeiro choque, 200 joules. Deu choque, o paciente pode ser que volte nesse momento. A gente vai checar o pulso? Não, a gente volta as compressões. Deu choque, volta a comprimir esse paciente até dar 2 minutos. Detalhe, já faz a primeira ampola de epinefrina. Feita a primeira ampola de epinefrina, você vai lembrar que no próximo ciclo você não vai fazer epinefrina, vai segurar para fazer no ciclo subsequente. 2 minutos. Fulano 30 segundos, fulano 10 segundos, segura mais um pouquinho, parou, checa pulso, checa ritmo. Continua em ritmo chocável. Próximo choque, aumenta a carga, já pode jogar para 360. 200, primeiro já pode jogar para 360. Segundo choque, volta a compressão. A CLS recomenda nesse segundo choque a gente já tentar um antiarrítmico. Seja lidocaína ou seja amiodarona. Geralmente a gente faz amiodarona porque é muito mais fácil o raciocínio. A sua equipe já vai estar mais habituada, provavelmente, com a amiodarona também. Já faz as 2 ampolas de amiodarona naquele momento ali. Corre mais 2 minutos de reanimação, parou, checa pulso, checa ritmo de novo, continua em ritmo chocável. Mais um choque, nesse momento você vai fazer a epinefrina. Mais 2 minutos de ciclo, se tiver indicação de choque ou não, no próximo você vai fazer 150 mg de amiodarona e parou. Não fica repetindo a mão igual um louco, porque não é ela que vai resolver. Beleza? Passado mais ou menos o algoritmo aí, com certeza você já estudou esse algoritmo várias vezes, eu quero falar com vocês sobre alguns pontos fundamentais que a gente tem que prestar atenção aqui. E se você não estava prestando atenção, presta atenção agora, porque esse, para mim, é um dos momentos mais importantes dessa aula. Muita atenção aqui. O que eu geralmente falo com os residentes sobre esses casos mais graves? Entre o insulto e a evolução natural de uma doença, vai morar a nossa intervenção para tentar mudar essa evolução natural. Porém, muitas vezes, essa nossa intervenção não vai agir em tempo suficiente para evitar a evolução natural dessa doença, seja uma sepse em que o antibiótico não age em tempo, seja outras condições. Entre o tempo para a nossa intervenção agir e a evolução natural da doença acontecer, mora o suporte intensivo. A gente tem que entender que a gente está fazendo na PCR um suporte para esse paciente. Não é nossa massagem que vai fazer esse paciente melhorar. Por que eu digo isso? Existe um conceito muito interessante, importante na clínica médica, na terapia intensiva, que os artigos vão chamar geralmente de bridge to nowhere. No português, uma ponte para lugar nenhum. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar dando suporte para esse paciente e não tentar resolver o que está causando o problema dele. PCR não acontece à toa. Ninguém para à toa. Alguma coisa fez esse paciente parar. E é aqui que eu quero que você foque muito o seu raciocínio durante uma PCR. Por que aquela primeira parte ela tem que estar completamente mecanizada na nossa cabeça, seja o algoritmo, seja o passo a passo da organização da sua cena? Porque você, como médico, como médica, a sua função durante a PCR, além de garantir uma reanimação mais efetiva possível, é raciocinar. É raciocinar o que está fazendo aquele paciente estar naquela situação. PCR não acontece à toa. A gente só vai conseguir tirar esse paciente dessa situação se a gente intervir nisso. E aí a gente vai falar de 2 cenários. A gente tem o cenário em que o paciente para em ritmos chocáveis,
primeiramente. Quais são esses ritmos chocáveis? Classicamente FV e TV, daqui a pouco a gente vai falar de mais um muito importante aí. Existem alguns estudos que mostraram pra gente, com um N bom de pacientes, que das paradas que acontecem no extra-hospitalar, quando são ritmos chocáveis, houve esse número, até 70% dessas paradas estão relacionadas com eventos trombóticos, seja um infarto, que é a maioria dos pacientes, é a maior causa de morte no mundo, são as doenças cardiovasculares, seja um infarto, seja um TEP, tá? Então, a maioria você tem que estar com isso na sua cabeça. Provavelmente esse paciente tem uma doença cardiovascular prévia, provavelmente esse paciente infartou. A chance é de mais ou menos 70% conforme os dados estadunidenses. E nesses pacientes, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma trombólise intraparada, daqui a pouquinho a gente vai falar disso. O que a gente vai fazer? Esse ritmo chocável, você vai conseguir tirar esse paciente desse ritmo chocável com o choque, né? Porém, para esse paciente não ficar recorrendo sem parar, você tem que intervir de alguma forma. Então, quando você tem esse cenário, você já tem que estar montando na sua cabeça. Esse paciente tendo retorno de circulação espontânea, qual que vai ser o suporte hemodinâmico que eu vou dar para esse paciente? Você tem que lembrar, esse paciente voltou na hora, faz um eletro. Se esse eletro estiver suprado, ele tem indicação, saiu agora, esse ano, diretriz nova de parada cardiorrespiratória. Se está suprado, tem indicação de CAT imediato. Além dessas duas situações, às vezes você está chocando o seu paciente, ele até volta, mas logo ele já faz outra arritmia de novo e já para de novo. E aí você choca novamente, ele volta, ele entra naquele contexto de tempestade elétrica que não sai de jeito nenhum. Aí é muito importante você tentar entender o que está acontecendo no organismo desse paciente. Distúrbio eletrolítico, distúrbio ácido básico, tentar fazer medidas intraparada. Olhar os bolsos desse paciente, conferir a história desse paciente pode te dar pistas para intoxicação. Eu já vi casos de intoxicação por fosforato que durante a parada foram feitas dezenas de ampolas de atropina para tentar fazer esse paciente voltar. Um destaque aí para uma técnica que está surgindo recentemente em alguns estudos, que é a técnica do uso da emulsão lipídica, né? O raciocínio da gente infundir emulsão lipídica no paciente intoxicado para criar o que chama de pia lipídica, que acumularia os toxígenos para evitar o efeito da intoxicação. Está mostrando algum resultado em alguns estudos para retorno de circulação espontânea. A maioria das salas de emergência não vão ter, mas tenham em mente que isso aí existe. Além desses dois ritmos, eu queria falar com vocês desse terceiro ritmo aqui, que é um ritmo de parada e muitas vezes a gente não vê ele nos nossos algoritmos de ACLS. Espero que você já tenha acertado que ritmo é esse. Isso aqui a gente está falando de uma TV polimórfica, também conhecida, eu acho que a pronúncia é torsade, não sei se é assim que pronuncia, mas eu aprendi assim. Esse ritmo aí é um ritmo de malignidade. O paciente pode parar nesse ritmo. Às vezes você vai ver paciente com pulso com esse ritmo, mas é um ritmo também de parada. O que a gente faz quando o paciente está com esse ritmo para reverter? Com certeza você lembrou aí na sua cabeça, porque isso é questão de tudo quanto é prova. Magnésio, nesse momento que entra o conhecimento das ampolas de magnésio lá. Procura diluir essa ampola de magnésio em 100 corrimbolos, em vez de fazer ela na seringa direto. Você deve ter resultados melhores, tá bom? E para falar dessa outra parte aqui, eu queria primeiro mostrar essas estatísticas aqui para vocês. Aqui a gente tem dois gráficos que mostram para a gente o retorno de circulação espontânea de acordo com o ritmo que o paciente para e a sobrevida em 30 dias de acordo com o ritmo que o paciente para. A gente vai ter de azul aqui o ritmo chocável nas duas. Vocês veem que a sobrevida é bem maior. A gente vai ter nesse pontilhado verde aqui as paradas que começam num ritmo não chocável e convertem para ritmo chocável, e a gente vai ter aqui embaixo as que ficam em ritmo não chocável. Por que isso é tão importante? Paciente que para em ritmo não chocável, se você não para raciocinar o porquê daquela PCR, você está tirando muito a chance desse paciente ter um retorno à circulação espontânea. Não adianta você ficar fazendo o suporte se você não para pensar como reverter aquilo. Você vai estar fazendo o que a gente falou, a bridge to nowhere, você vai estar fazendo a ponte para lugar nenhum. Por isso que os ACLS, no geral, vão colocar para vocês essa tabelinha aí, que vocês com certeza já ouviram falar, dos 5Hs e dos 5Ts. Eu acho que vai muito além dessa tabela, principalmente quando você vai olhar a história do paciente. Mas essa tabela acho que é um excelente ponto de partida para o nosso raciocínio. Essa aí eu tirei da diretriz do Silva, que é uma diretriz brasileira, que vai estar te dando algumas dicas do que fazer aqui. Eu vou estar pontuando algumas coisas em cada um dos Hs e dos Ts sobre hipovolemia. Equipes mais experientes, vocês vão ver que assim
que começa uma parada e consegue acesso, muitas vezes a equipe já coloca para correr um soro ali. E eu recomendo até fazer isso. Eu recomendo. Confesso que eu não lembro recomendação de diretrizes aqui. Mas você já começa a corrigir hipovolemia. Ah, Lucas, mas o paciente é cardiopata, corre pelo menos 500, tá? Para você ter na sua cabeça ficar tranquilo que você tentou intervir, fez alguma intervenção no sentido de hipovolemia. Depois a história vai te falar muito a respeito de hipovolemia, aí você faz mais. Hipóxia. Hipóxia é um tema que é complicado, né? A garantia da via aérea definitiva e tudo, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas eu queria dar um exemplo aqui de alguns casos que eu peguei. Lembro de 2 casos principalmente, que o paciente chegou até azul para a gente, chegou em parada, em protocolo de onda na instituição que eu trabalho, e ouvindo a história, coletando a história desse paciente com o filho dele, a gente soube que era um paciente com uma asma mal controlada, que resolveu tomar um beta-bloqueador por conta própria para controle de pressão. Feito isso, como era de se esperar, a asma foi exacerbada, esse paciente chegou no contexto de hipóxia grave. Rapidamente na parada, esse paciente foi intubado pela nossa equipe e a gente levou como manejo de um broncoespasmo grave. Intraparada nós fizemos mais ou menos uns 40 puffs de salbutamol e uns 20 puffs de ipratrópio. Fizemos ampola de ketamina, corremos magnésio. Esse paciente, depois de feito tantas medidas, ele foi ganhando de volta a cor dele e teve retorno de circulação espontâneo. Infelizmente a parada já estava bastante avançada em questão de tempo quando a gente soube disso, mas fica aí o bizu, vai muito além das nossas drogas habituais. A acidose, a medida para corrigir a acidose vai ser o bicarbonato de sódio, daqui a pouco a gente vai falar mais disso. Hipercalemia, as medidas mais certeiras para a correção de hipercalemia, primeiro de tudo vai ser o gluconato de cálcio, pode fazer 2 ampolas na seringa em bolos mesmo, para tentar uma cardioproteção. Aí já começa a correr o bicarbonato. Como que eu costumo fazer esse bicarbonato na parada? Como que é o jeito que eu aprendi, que eu acho mais fácil? Pega a ampola de 250, o frasco de 250 de 8,4%, ele vai ter 250 mEq nele. A recomendação é 1 mEq quilo, mas a gente já tem alguns estudos falando que pode ser feito um pouco mais. No caso da parada, a gente faz correndo livre esse bicarbonato. Geralmente eu falo, corre metade do frasco, que muitas vezes vai estar dentro da faixa ali de 1 a 2 mEq quilo para o paciente, né? A medida que vai se mostrar mais efetiva para a correção dessa hipercalemia, que vai estar agindo mais rápido, segundo alguns estudos e algumas diretrizes inclusive, vai ser a nossa solução de glicoinsulina, solução polarizante. Você pode fazer 5 ampolas de glicose 50% com 10 ampolas, com 10 unidades de insulina e deixa escorrer em bolos. Na parada você vai deixar escorrer em bolos mesmo. Tá bom? Depois a gente vai ter a hipocalemia, é bom você ter isso documentado e diluir essa ampola de potássio e deixá-la correr livre, não correr de uma vez, porque senão você pode virar para uma hipercalemia. Por fim, a hipotermia, que a gente pode fazer solução aquecida, é difícil de controlar. O infarto, a gente vai falar daqui a pouco disso, bem como o TEP. O pneumotórax, você pode tentar uma toracostomia por punção com gel 14 no segundo espaço intercostal do paciente. Caso você tenha confirmação desse pneumotórax, não faça isso se você não tiver confirmação desse pneumotórax. Você pode piorar o quadro do paciente. Muito cuidado. Esteja com alguém experiente para fazer essa medida. Intoxicações, como eu falei, procurar nos bolsos do paciente alguma coisa que te dê dica, conversar com a família desse paciente, olhar o histórico desse paciente para ver se alguma coisa vai te dar uma pista nesse sentido. Por fim, o tamponamento, a gente tem alguns protocolos de hipócos, intraparada, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas tem que ser alguém bem experiente para tentar fazer essa pericardiocentese. Agora eu queria falar com vocês de algumas nuances na PCR. Como eu falei, a PCR vai muito além do nosso algoritmo de ACLS e tem algumas coisinhas aqui que eu queria pontuar que eu acho importante. A primeira delas é o manejo da via aérea na nossa parada cardiorrespiratória. A gente tem um estudo, uma meta-análise bem famosa, que englobou uma quantidade boa de estudos para chegar num N de mais de 600 mil pacientes. E o que foi visto nessa meta-análise? Eles compararam os pacientes em que buscou-se a via aérea definitiva com intubação orotraqueal com os pacientes que não tiveram essa via aérea definitiva. O que ele encontrou? Houve mais retorno de circulação espontânea nos pacientes que não foram intubados. Qual que é o racional por trás disso? Logicamente não dá para a gente criar uma relação causal, mas para que isso chama muita atenção nossa? Muitas vezes o líder geralmente vai intubar esse paciente, ou alguém que não tem tanta experiência, acaba que prejudica as compressões, prejudica a organização da parada para tentar tirar um tempo
para a intubação orotraqueal desse paciente. Às vezes essa intubação falha e o esôfago é intubado no lugar da traqueia e a gente perde tempo com isso. E tempo vai ser músculo nesse caso. A gente tem que garantir as compressões ótimas para esse paciente. Então não dá para perder esse tempo com intubação orotraqueal. O que o ACLS coloca para a gente? Ele ainda não fala muito claramente de dispositivos supraglóticos, mas ele coloca que você tem que ir no apêndice do ACLS, você vai encontrar isso. Você tem que ir já com o laringo e o tubo na mão. O único momento que você pode parar as compressões é para a passagem do tubo quando você já tem visualização da via aérea. Detalhe, essa passagem do tubo tem que ser coisa de 5 segundos, ele não pode ficar tanto tempo sem compressão. E aí eu chamo a atenção para esse estudo PART, que comparou a intubação com o uso do dispositivo supraglótico, principalmente a máscara laríngea. Houve mais retorno de circulação espontânea com a máscara laríngea. A gente deveria começar a usar mais esse dispositivo. Super fácil de passar, você pode usar como via aérea durante a sua reanimação sem problema nenhum. Então a mensagem que fica é: não corre desesperado para intubar esse paciente. Aprende a ventilar com o AMBU, com o dispositivo bolsa válvula máscara, para você garantir a oxigenação desse paciente. A gente já sabe muito bem hoje que hiperoxigenação também causa maior dano para esse paciente, sem desespero para intubar. E no paciente que já está intubado na AVM, o que eu diria para você é: tira da AVM e ventila no AMBU. Porque para deixar na VM você teria que fazer alguns ajustes de pressão, de PIP, de frequência, você vai acabar se confundindo. Tira da VM e ventila no AMBU. Outra nuance, para quem não está familiarizado com o que está apontando essa setinha vermelha aí, isso aí é a nossa onda de capnografia, junto com a capnometria ali medindo 46. O capnógrafo é um dispositivo extremamente útil, muito bem embasado por evidência para ser usado na PCR. Alguns estudos vão falar de uma sensibilidade e especificidade de 100% para confirmação de posicionamento do tubo, porque é muito simples de você visualizar se o tubo não estiver bem posicionado pelo capnógrafo. Ele simplesmente vai começar a fazer uma onda e essa onda vai crescendo até sumir. Você vai saber que não está na traqueia. Então tem essa utilidade, mas tem uma segunda utilidade muito grande na parada cardiorrespiratória, que é para você avaliar a qualidade da sua compressão. Se a sua instituição não usa capnógrafo, é algo que pode começar a ser discutido. Uma capnometria com valores abaixo de 10 milímetros de mercúrio é um marcador de prognóstico importante para a gente de não retorno de circulação espontânea. Se a capnometria está dando um EtCO2 ali para você menor do que 10 milímetros, é o momento de ajustar a sua compressão. Sua compressão não está legal. E outra coisa que vai ajudar a gente também é o delta da capnometria. Indo de 10, tendo um aumento mais ou menos de 20, alguns estudos vão mostrar que chegando ali no 30 mais ou menos, você está em iminência de retorno de circulação espontânea. Então tem mais essa utilidade para o capnógrafo. Novamente, se sua instituição não usa, é algo para começar a se pensar e conheça como que isso funciona também, que pode ser muito útil para você. Outra nuance que eu queria comentar é da nossa linha arterial, pressão arterial invasiva, a famosa PIA aqui em Minas Gerais. Se o paciente já tem uma PIA, ela pode ser muito útil. Se não tem e você não tem experiência em funcionar a PIA, que é algo difícil, não inventa. Não inventa de tentar pegar uma PIA. Só se você tiver muita experiência e muita certeza que você vai conseguir. Agora, o paciente que já tem, você pode usar para muita coisa. Ele pode te facilitar na coleta de exame, você vai conseguir verificar em tempo real como está o pulso arterial desse paciente. Caso você tenha uma PIA que está boa, cuidado com isso, tá? Mas às vezes isso vai te facilitar a checagem de pulso. Às vezes o paciente não tem uma anatomia legal para você checar o pulso. Eu já tive um problema com isso quando fomos reanimar uma paciente que era puérpera, o útero ainda estava bem grande e ela tinha o pescocinho mais inchado, a gente não conseguia palpar carótida nem femoral, a gente acabou funcionando a PIA intraparada para essa paciente. E ela vai te ajudar nesse sentido, para você ver se o paciente voltou a ter pulso. E outros dois detalhes que eu quero pontuar é que durante a compressão, quando a sua PIA está mostrando uma pressão diastólica acima de 30, isso também é um bom marcador de compressões bem feitas. Então, se a sua diastólica está menor que 30, talvez seja a hora de ajustar também a sua compressão, ver o que não está legal ali, se é a frequência, se é a profundidade e tudo isso. E outro detalhe, ela pode te facilitar na identificação de pseudo-AESP. Pseudo-AESP? O
que é isso? Nunca ouvi falar disso, você está inventando? É algo que eu acho que vai entrar em breve nas próximas diretrizes. A gente já tem algumas instituições americanas usando um algoritmo para isso. O que é a pseudo-AESP? É quando a gente está vendo um ritmo organizado no monitor e não palpa pulso desse paciente, contudo, esse paciente tem sim pulso. Vai ser o paciente que está num choque tão profundo que você não consegue sentir pulso. A sua linha arterial pode te ajudar a isso, e a gente tem alguns protocolos usando ultrassom para olhar pulso carotídeo nesses pacientes, para você identificar essa pseudo-AESP. E o que é interessante? A gente tem um estudo de 2018 que comparou os pacientes em que era identificado pseudo-AESP com os pacientes que foram tratados só como AESP. Os pacientes com pseudo-AESP, com a mudança da terapia, esses pacientes alcançavam reperfusão em 70% a 94% dos casos, o que é muito maior do que o grupo em que foi tratado somente como AESP com reconhecimento, com retorno de circulação espontânea de apenas 5%. É gritante. É algo que eu imagino que vai entrar em breve nos próximos protocolos para a gente. E o que a gente sabe na pseudo-AESP? Que o paciente estando nessa condição, você comprimir o tórax e fazer epinefrina pode ser mais deletério do que benéfico para esse paciente. Ah, Lucas, agora que eu sei de pseudo-AESP, então eu vou chegar na primeira parada da minha vida falando para ver se não é uma pseudo-AESP, mandando todo mundo parar e começar uma noradrenalina para esse paciente. Se você quiser ser trucidado pela sua equipe, você pode fazer isso. Mas eu recomendo não fazer. Só comece a pensar nesse conceito quando você tiver um protocolo institucional bem estabelecido, uma equipe que está familiarizada com o conceito e você ter experiência para reconhecer isso. Só trouxe isso aqui para você começar a saber da existência. Por fim, o próprio POCUS. A gente tem dois protocolos principais, que é o HIMAP e o CASA. O que esse POCUS pode te ajudar? Ele pode te ajudar a identificar melhor a etiologia da sua PCR, tá bom? E ele pode te ajudar também a prognosticar a probabilidade desse paciente ter retorno de circulação espontânea, tá? A gente sabe que inatividade total de miocárdio no POCUS é um bom marcador prognóstico para esse paciente no sentido de não retorno de circulação espontânea. Só que qual que é um detalhe que eu queria pontuar? Os estudos em que foram feitos para uso de POCUS em alguns departamentos de emergência também americanos, o que foi visto? Com a aplicação dos algoritmos de POCUS, gastava-se muito tempo fazendo POCUS, mesmo ele sendo entre o ciclo e outro, e o paciente acabava perdendo mesmo que alguns segundos de compressões ali. E esse paciente ficava maior tempo em no flow, né? Sem nenhuma perfusão tissular com as massagens. Então isso acabou sendo mais prejudicial. Então é algo que precisa amadurecer um pouco mais, mas para você, aluno nosso aí do Plantão 360, já está conhecendo. Próxima nuance que eu queria comentar é a tal da trombólise intra-PCR. A gente tem muito estudo disso aqui. O mais famoso deles é um estudo que chama Troika, que a gente procurou avaliar, a gente não, né? Quem fez o estudo procurou avaliar a trombólise para os pacientes com suspeita de infarto. E tiveram outras várias tentativas também. O que foi visto? No infarto não teve aumento de retorno de circulação espontânea. Contudo, a gente tem alguns estudos observacionais, é verdade, mas que talvez apontam para a possibilidade da gente usar a trombólise intra-PCR no TEP. Nesses estudos observaram maior retorno de circulação espontânea, principalmente em pacientes em pós-operatório ginecológico, obstétrico. É bem interessante essa informação. Eu já fiz trombólise intra-PCR, já participei de paradas em que a pessoa que estava liderando fez trombólise intra-PCR. Algumas a gente teve sucesso, algumas não, mas a gente tem uma evidência, apesar de fraca, que pode estar apontando no sentido que para o TEP isso tenha benefício. Por fim, a nuance do bicarbonato, coloquei a fotinha aí da vovó, porque né, é coisa de vó, alguém parado indicar um bicarbonato com limão. O que a gente tem de evidência a respeito disso? Lá em 1975, no nosso primeiro algoritmo do ACLS, o bicarbonato era uma das principais drogas a serem feitas. Tinha um raciocínio que a gente tiraria o paciente da acidose metabólica por um momento, melhorando o ambiente para o miocárdio dele, diminuindo a intoxicação
da acidose para a cardiotoxicidade que ela gera para a contração, melhorando essa perfusão. O que foi visto, mais ou menos em 86, com as evidências? Que isso não tinha um benefício claro. O raciocínio fisiológico por trás disso é que, se a gente for lembrar da equação de balanço ácido básico, ao colocar mais bicarbonato, a gente poderia estar gerando mais CO2 e, na verdade, não modificar muito a acidose desse paciente, gerando, na verdade, até um pouco de hipercapnia, que pode ser prejudicial lá para aquele conceito que a gente falou no início de acoplamento cérebro-pulmonar. E, além disso, a gente vai lembrar que a gente traria a curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda, prejudicando discretamente a oxigenação dos tecidos. É um raciocínio que talvez não foi por isso, mas o que a gente viu na evidência é que não teve benefício. O que as diretrizes falam sobre o bicarbonato hoje? Se você tem documentado uma acidose nesse paciente pré-parada, ou pelo menos no início da parada ali, vale a pena você fazer 1 a 2 mEq quilo, como eu falei, você pode pegar o frasco de 250 e correr livre pelo menos metade dele, ou para tentar corrigir uma hipercalemia. Detalhe, foi testado qual que seria o mecanismo melhor para a correção de hipercalemia no sentido do mais rápido, e o mais rápido acabou sendo a glicoinsulina para a gente fazer, mas tem essa recomendação do bicarbonato. Em outros contextos, ele é contraindicado. Hoje em dia ele já é proscrito, diferente do que se fazia antigamente. Por fim, o paciente voltou. Que alegria! Eu lembro uma vez que eu estava numa reanimação e tinha uns alunos do 4º período. Na hora que a gente falou que o paciente voltou, a equipe toda continuava na tensão máxima. Uma aluna começou a gritar e falar, graças a Deus! E todo mundo continuou muito tenso. Por quê? O paciente voltou é só o começo, meu amigo. Um paciente pós-parada, ele parece mais ou menos essa imagem aí. Causa um pouco de susto na gente, mas é só para enfatizar a gravidade desse paciente. Lembra que a gente conversou lá no início da síndrome pós-parada cardíaca? Então, esse paciente é um paciente que a gente chama de P1, né? De prioridade 1 de cuidados. Ele vai precisar de suporte hemodinâmico, vai precisar de suporte ventilatório e tudo mais. Dando uma pincelada rápida no cuidado pós-parada, as primeiras coisas que você tem que fazer para o paciente que teve retorno de circulação espontânea, o básico vai ser pedir uma vaga de UTI para esse paciente. É um paciente sem dúvida de terapia intensiva, garantir as invasões, uma pressão intraarterial, um catéter venoso central. Aí, se você passou uma máscara laríngea ou ele estava no ambu, intubar esse paciente agora com um pouco mais de calma, menos desespero. Começar vasopressores, até 80% a 90% dos pacientes precisam de vasopressores, segundo alguns dados da ARRA. A primeira droga de escolha vai ser a noradrenalina, depois você vai raciocinar outros vasopressores. Existe o racional da hipotermia induzida. Na diretriz desse ano, fresquinha, que saiu agora em 2024, coloca para evitar febre, mas é algo ainda controverso. Antigamente falava-se de manter entre 32 e 36, isso não mostrou tanto benefício nas evidências, é algo para a gente vigiar, mas tenta manter a temperatura desse paciente ali entre 36 para baixo, ou talvez só evitar a febre, como colocou na última diretriz. Suporte ventilatório, começar a usar ajustes da ventilação mecânica desse paciente, se você tiver uma fisioterapeuta para te ajudar. Se não tiver, colocar os parâmetros básicos ali de ventilação. Depois o pessoal gasta tempo, quem for ficar com esse paciente, para ajustar a melhor ventilação. E os exames, o paciente parou, o paciente voltou, é igual a eletrocardiograma. Esse paciente precisa de um ECG na hora, porque se esse paciente estiver suprado, ele tem indicação de CAT imediato. Na última diretriz, paciente não suprado, o CAT imediato ficou um pouco controverso, mas se tiver suprado, não tem dúvida. Beleza? Já pede também um laboratório para olhar distúrbios hidroeletrolíticos que você pode corrigir, distúrbios ácidos básicos, as disfunções que esse paciente já pode estar começando a fazer, e vale a pena pelo menos um raio-x de tórax ali para tentar te dar alguma pista do que pode estar acontecendo com esse paciente. Prepara o print, tá aí esse algoritmo também da diretriz do Silva brasileira para te ajudar com esses cuidados pós-parada. E agora a pergunta mais difícil que você provavelmente vai responder: quando interromper essa parada cardíaca? É algo muito difícil de responder, né? Quando parar os esforços, quando, entre milhões de aspas, decretar o fim ali. A verdade é que não tem resposta, não existe uma resposta certa para isso.
e eu não vou ser presunçoso de te falar qual é essa resposta. Mas a gente tem alguns marcadores de mau prognóstico que podem te ajudar no momento dessa decisão. Além da história do paciente, dos conceitos que a gente tem que ter em mente de funcionalidade, de qualidade de vida que esse paciente vai ter depois e de não maleficência, vão aqui alguns marcadores de mau prognóstico. Primeiro deles, paciente que se manteve em ritmos não chocáveis durante toda a parada. A gente lembra daquele gráfico que eu mostrei da incidência de retorno de circulação espontânea nos pacientes em ritmos não chocáveis. O ETCO2 se manter menor do que 10 milímetros, né, apesar de correções na compressão, e você não vê aquele delta ETCO2 da capnografia que a gente comentou, é também um marcador de mau prognóstico. Lembra do início da fisiologia da nossa parada cardíaca? Depois de 20, 30 minutos não ter esse delta, isso é mais forte ainda para falar de um mau prognóstico para esse paciente, porque se a gente lembrar lá daquele início, depois de 20, 30 minutos, a gente entra na segunda fase em que o mecanismo muda, qualquer coisa volta a aula um pouquinho aí para conferir. Outros marcadores, é o paciente que está mantendo na gasometria um pH menor do que 6,9 e um potássio maior do que 9, também fala a favor de uma irreversibilidade do quadro. Além disso também, o paciente que você já tentou várias causas reversíveis e não está tendo mudança desse quadro, não está tendo conversão para ritmo chocável, nada disso, também é um mau marcador. E por fim, o POCUS sem nenhuma atividade cardíaca, nenhuma contraçãozinha, fala muito a favor de não recirculação, além do paciente que fica em rigor mortis, porque aí a gente já sabe que o processo já está muito avançado. Essa última imagem aí é uma imagem que reflete como boa parte dos profissionais da assistência ficam ao final de uma parada cardíaca. É algo que tem um impacto emocional muito grande em toda a equipe, mas aí eu te convido a pensar, se na gente tem esse impacto emocional, imagina na família. Essa é a hora de você tentar se recompor da melhor forma humanamente possível e conversar com essa família sobre o desfecho desse paciente, que mesmo quando tem retorno de circulação espontânea, é um paciente extremamente grave. Boa parte desses pacientes não vai ter um prognóstico neurológico favorável. É algo muito complicado, uma das síndromes mais difíceis que a gente vai ter na medicina. Revisando bem, estudando bem, aprimorando, a gente tenta prestar a melhor assistência possível para esses pacientes. Com certeza você vai passar por momentos muito difíceis com parada cardíaca, mas não vou te falar que melhora, mas você sabe que você fez o seu melhor. Beleza? Muito obrigado, até a próxima aula, continua com a gente no curso aí, espero ter podido ajudar vocês, Deus abençoe a vida de vocês, um abraço.